Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade aí aos nossos videozinhos de análise combinatória. Hoje é o nosso quarto vídeo a respeito desse tema, né? E a gente vai na parte específica hoje falar sobre os arranjos. O que são os arranjos, né? Os arranjos são uma forma da gente utilizar parte dos elementos de um conjunto, de maneira que a gente usa uma vez só, né? Então são elementos todos distintos, para que a gente consiga fazer algum tipo de ordenamento, algum tipo de grupo, algum tipo de conjunto de novos elementos, certo? A gente viu no videozinho passado, um vídeo sobre permutações, né? Qual que é a diferença principal entre os arranjos e as permutações? A permutação usa todos os elementos do conjunto com o qual a gente está trabalhando. Já o arranjo, ele vai acabar usando no máximo a mesma quantidade, né? Então pode ser que um arranjo seja equivalente a uma permutação, mas na maioria dos casos usa menos elementos do que o total. Qual que é a expressãozinha que a gente tem para o arranjo? A gente escreve assim, ó, um arranjo de NPAP, um arranjo de N elementos dos quais eu vou utilizar P, certo? Ele é definido por o quê? Ele é definido por N fatorial divididos por N menos P fatorial. N fatorial divididos por N menos P fatorial, com uma única restrição aqui, né? Que o N é maior ou igual a P, certinho? Então, quando o N for igual a P, a gente tem uma permutação. Nos outros casos, é a ideia do arranjo. Tranquilo? O que a gente tem de informação sobre os arranjos? Naquele primeiro videozinho que eu trabalhei com vocês, análise combinatória, o princípio fundamental de contagem, aqueles problemas que envolvem placas de veículos, aquilo nada mais é do que problemas que envolvem arranjos, certo? Quando a gente usa principalmente ou exclusivamente a questão de algarismos ou letras distintas, não pode ter a repetição aí para a gente trabalhar com esses arranjos simples, certinho? O nosso próximo vídeo vai ser um vídeo sobre combinações. O que difere um arranjo de uma combinação? O que difere basicamente eles é a questão de ordem. Um arranjo, eu já vou deixar aqui como uma dica para vocês, um arranjo, a ordem importa. A ordem com a qual os elementos estão dispostos, a ordem com a qual as pessoas forem escolhidas, isso daí tudo importa. Lá nas combinações, a ordem não vai importar. Então, geralmente, problemas de combinações são problemas que falam sobre grupos de pessoas, conjuntos, comissões de pessoas, em que a ordem dessas pessoas no grupo não é afetada. Então, é um problema de combinação. Arranjo pode até envolver pessoas, só que essas pessoas têm funções específicas. Até o nosso primeiro exemplo ali vai trabalhar sobre escolha de pessoas para determinados cargos. Então, se a gente definir assim, a primeira pessoa escolhida vai ser o presidente, a segunda pessoa escolhida vai ser o tesoureiro, a terceira pessoa vai ser o secretário. Então, a ordem definida faz diferença para o trio de pessoas dessa empresa, por exemplo, aí é um problema de arranjo. Se eu falasse assim, tem um certo grupo de pessoas numa empresa e vão ser escolhidas 3, para que elas 3, como um grupo, se tornem as chefes, digamos assim. Então, essas 3, independente da ordem, formam o mesmo trio, então a gente teria um problema de combinação, certo? Então, arranjos, a ordem importa. Tranquilinho? Então, essa é a representação que a gente tem, N fatorial divididos por N menos P fatorial. É um vídeo rapidinho, a gente vai agora para 2 exemplos, e depois que eu resolver esses exemplos, eu vou passar em um jeitinho ninja, que a maioria dos professores não passa para os alunos, porque ele torna o cálculo bem mais fácil, né? Mas eu vou passar esse bizu para vocês aí. Então, olha só. O primeiro exemplo diz assim, aquilo que eu havia comentado, né? Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, o que a gente tem de informação sobre esse enunciado? Esse enunciado nos dá um total de 10 alunos candidatos a formar a chapa presidente e vice-presidente desse Grêmio.
certo? São dois cargos em questão, então o nosso P vale 2. Então, se a pessoa A e a pessoa B forem escolhidas, e depois a pessoa B e a pessoa A forem escolhidas, sendo que a primeira escolha para o presidente e a segunda para o vice-presidente, seriam duas chapas diferentes, né? AB e BA são coisas diferentes nesse caso. Dessa forma, então, a gente tem um probleminha de arranjo. O que a gente terá que resolver aqui, basicamente, é um arranjo de 10, 2 a 2. Um arranjo de 10, 2 a 2, que vai ser o quê? 10 fatorial divididos por 10 menos 2 fatorial. E aqui eu volto a falar para vocês a importância daquela aulinha de fatorial para a gente saber simplificar. A partir desse momento aqui, o que a gente tem? 10 fatorial divididos por 8 fatorial e saber que a gente tem que fazer a redução do maior até chegar no menor. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Por que a gente faz o maior chegar no menor? Para que a gente consiga fazer essa simplificação e, nesse caso, a gente chega em qual resposta? 90 modos distintos de ser feita a escolha dessa dupla. 90 modos distintos. Beleza? Simplesinho, né? Arranjo é bem tranquilo nesse sentido. Vamos para um exemplo 2 aqui. Olha só. Exemplo 2 diz assim, ó, quantas palavras, aquela ideia dos anagramas, né? Com sentido ou sem sentido, com leitura ou sem leitura. De 5 letras distintas podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto. Eu coloquei essa questão especificamente para a gente lembrar que tinha exemplo parecido com isso lá em permutação. Porém, lá em permutação, se eu falava das 20 letras, eu queria permutações com as 20. Se eu falava em 5 letras, eu queria permutação com 5 letras. Tá? E aqui eu tenho 20 e vou usar somente 5. Nesse caso, o nosso N é 20 e o nosso P vale 5. E a gente tem que resolver então o quê? Claro, trocando as letras de posição numa palavra é uma nova palavra, então é um arranjo porque a ordem dessas letras importa. Um arranjo de 25 a 5. O que a gente tem aqui? Vai ser 20 fatorial divididos por 20 menos 5 fatorial. Isso aqui vai dar o quê? 20 fatorial divididos por 15 fatorial. E vamos ter que reduzir o 20 até chegar no 15. Vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial, que eu vou fazer o que aqui? Eu vou dividir pelo 15 fatorial. E aqui a gente consegue fazer essa simplificação e o resultado dessa multiplicação, deixa eu pegar minha colinha aqui, vai dar 1.860.480 palavras. Repetindo, né? São palavras com ou sem sentido. Grupos de 5 letras, né? Então, são anagramas de 5 letras. Certo, galera? Então, a questão de arranjos não é tão difícil, só prestar um pouquinho de atenção. O que eu vou passar para vocês agora aqui, ó? Percebam um jeito bastante prático da gente fazer a resolução quando a gente já tem essa informação aqui da questão. Arranjo 25,5. Ou aqui, um arranjo de 10, 2 a 2. Percebam que tem todo esse desenvolvimento aqui, ó. 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, 10 por 8, tal, para chegar nos 90. No final das contas, olha apenas para essa parte aqui. O que nós temos aqui para resolver? Nós temos, nesse caso, 2 fatores. E olha o que a gente tem nesse outro exemplo aqui. Quantos fatores a gente tem para resolver aqui no final? Nós temos 5 fatores. Conseguiram perceber aonde eu estou querendo chegar? Essa multiplicação possui 5 fatores. E essa multiplicação aqui possui 2 fatores. Conseguem perceber onde tem um 2 e onde tem um 5 em cada um desses exemplos? Aqui, ó. Aqui e aqui. É o próprio valor do nosso P. Certo? Então, um esqueminha bastante rápido aqui para vocês resolverem um problema de arranjo é, da onde que ele parte? Ele parte do valor do N.
e quantos fatores vai reduzindo o valor do P. Então, quando eu olhar assim, ó, arranjo de 10, 2 a 2, eu posso fazer assim, ó, resolva um arranjo de 10, 2 a 2. Eu vou reduzir a partir do 10, dois números. Então, vai ser 10 vezes 9, 90. Certo? Então, veja que fica bem mais rápido quando a gente precisa, aí, principalmente no vestibular, né, numa questãozinha com um pouco mais de pressa, fica bem mais prático da gente resolver. Aqui, basicamente, é a mesma coisa. Quando eu falo assim, ó, resolva um arranjo de 25 a 5, o que eu tenho que fazer? Eu vou reduzir a partir do 20, 5 números pelos seus antecessores. Então, é 20 vezes 19 vezes 18, deu 3, vezes 17, deu 4, vezes 16. Isso aqui a gente já sabe quanto que dá. Beleza? Então, essa dica que eu passei em verde para vocês, nem sempre os professores passam, mas é um jeito bastante prático. Quando a gente, na verdade, não tem muito segredo, se você vai fazer aí algumas listas de exercícios, você faz uns 4, 5, 6 exercícios e já percebe isso quase que automaticamente. Tranquilo? Por hoje é isso. Então, esse videozinho nosso aí de arranjo simples. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo, que será de combinação. Bons estudos. Tchau.